mais do que tudo, você está ganhando tempo. Eu tenho certeza que eu não teria essa confiança de colocar mais pessoas para me ajudar, de expandir agora com um novo espaço, se eu não tivesse o conhecimento de que eu sei como fazer a minha empresa expandir. Então, na verdade, a gente bateu o recorde desde que a empresa abriu. Foi bem significativo mesmo. Entrada de 25 novos clientes só no mês passado faz um efeito aí para pelo menos uns 3 meses. Então, eu agreguei muito com essa captação, vamos dizer. Olá, pessoal. Hoje o nosso bate-papo aqui é com a Luana, da Orlando Redirect. Quase parente nosso, né? Quase da mesma família. Tudo bom, Luana? Tudo bem. Bom, conta um pouco sobre a Orlando Redirect, onde é que você está? Pelo nome já dá para adivinhar, né? Mas melhor você contar o que faz a empresa também. Bom, então eu estou aqui em Orlando, na Flórida, né? Nos Estados Unidos. A minha empresa, ela basicamente ela é uma facilitadora de compras, então eu ajudo as pessoas que querem comprar aqui nos Estados Unidos, mas que estão no Brasil, né, propriamente. E eu também faço o envio dessas compras para o Brasil. Então, basicamente é isso que a minha empresa faz. Perfeito. Faz quantos anos você tem a empresa? Já estou há 4 anos. 4 anos vai 4 fazer agora. anos. Que maravilha. Sensacional. Não, é um modelo muito, muito interessante, né? Até se você puder compartilhar um pouco que tipo de compras que o pessoal pede, né? Porque, Uhum. assim, a gente já conversou várias vezes, tem tanto pela questão do preço, quanto também pela questão de produtos exclusivos que ele não vai achar no Brasil, né? Que tipo de Exatamente. produtos que vocês mais compram? Bom, então, o meu trabalho como personal shopper, que é aquele trabalho que eu vou nas lojas, ele está mais focado em roupas, né? Principalmente pela diferença de preço, como você falou, mas também pela qualidade, pela acessibilidade, né? Então, eu vendo roupas do outlet mesmo, Tommy, Carter's também, muitas pessoas que estão para fazer enxoval, a gente auxilia também a fazer essas compras. E produtos variados, assim, Walmart, que todo mundo gosta, aquelas comprinhas que sempre faz no Walmart, algumas guloseimas. Na verdade, eu posso dizer que eu envio de tudo, que não seja ilegal, né? Estamos enviando. Perfeito. Vocês têm uma estrutura grande, né? Até a gente estava comentando, você está aumentando espaço também. E conta Isso. um pouco como que é time de vocês, quem que trabalha. Assim, vocês têm enfim, depois a gente vai falar sobre o funil de marketing e vendas, mas é curioso porque vocês têm um funil que é o cliente de vocês está no Brasil, então vocês anunciam em reais, mas faturam em dólar, né? É isso aí. Começando pelo time, né? A pessoa que chega para nós através do Instagram, ela vai direto para o WhatsApp, ou mesmo no Instagram, ela conversa com a Taína, que é a nossa. Eu tenho mais a Letícia, que nos ajuda com o financeiro, então ela sabe tudo, pagamentos. Quando a pessoa quer solicitar envio também, ali tira com as dúvidas com ela. Eu tenho mais 2 pessoas que fazem o operacional aqui, né? Então, a montagem de caixa e também o cadastro das encomendas. Então, se você faz uma compra online, entrega no meu endereço, tem uma pessoa que vai pegar esse produto, conferir, cadastrar, pesar, para você saber exatamente o que você comprou, o que você recebeu, né? Então, até as compras que você faz comigo na loja também são cadastradas, tudo bonitinho, vão para o controle do cliente. E aí eu contando com meu marido e meu filho, que também auxiliam nesse processo. Aí eles são os coringas, né? Então, no total, somos 7 pessoas. 7 pessoas, sensacional. Parabéns pelo crescimento também, assim, vocês têm uma estrutura muito bacana. E aí, assim, com certeza você já fazia marketing, já tinha Instagram, etc., quando você nos procurou, né? Como que você nos conheceu? Por que que você procurou algo a mais em relação a marketing? O que que estava te incomodando? O que que você estava querendo buscar na época? É bem curioso, assim. Na verdade, eu já seguia vocês há bastante tempo, né? Quando ainda era a agência Mito. E absorvia alguma coisa de conteúdo e tudo mais. Mas eu nunca pensava, assim, em contratar vocês. Até achava assim, não, capaz, não é para mim, né? Você mesmo, Evandro, falava muito assim, é para negócios locais. E o meu negócio, ele é local, entre aspas, mas ele é para o Brasil inteiro. E apesar de eu ir na loja, fazer a compra e ter um estabelecimento aqui, enfim, com endereço, ele também é online, né? Então, minhas vendas são online, enfim. Eu ficava nesse conflito de ideias, assim, caramba, será que vai funcionar para mim? Ficava nessa questão. E o marketing que eu fazia, ele era muito superficial, na verdade, não tinha nenhum planejamento. A única coisa que eu fazia era apertar no botão impulsionar de vez em quando, gastava ali alguns reais e patrocinava.
cheguei a fazer parceria com influencer umas 2 vezes, e aí me trazia muitos seguidores, muitos curiosos e poucas vendas, vamos dizer assim, né? Efetivas vendas. Serviu bastante para aumentar o número de seguidores da página, dar um pouquinho de credibilidade, enfim, mas eu ficava nessa estagnação, assim. Eu tenho até hoje alguns clientes fixos que compram comigo mensalmente, alguns clientes que vêm e voltam, compram a cada 2, 3 meses, mas eu não expandi, eu não tinha entrada de clientes novos, assim, para dizer que realmente estava crescendo a empresa. Eu ficava naquele mesmo círculo, sabe? Uhum. E se algum cliente meu tinha algum problema, na verdade, o meu faturamento caía, porque eu dependia daquela compra daquele cliente, naquele volume, para faturando. E aí eu falei para mim mesma, não, eu quero dar um basta, né? Eu preciso colocar mais pessoas, eu preciso de mais clientes para eu poder crescer e para poder expandir. Inclusive, 2 pessoas a mais que estão trabalhando comigo hoje foi depois que eu contratei a Codirect, né? Então, foi também um ganho, assim, porque eu tive mais segurança de poder expandir a empresa, porque agora eu tenho controle de quanto eu vou faturar. Então, eu sei que se eu fizer o marketing certinho, eu consigo trazer mais pessoas para o meu negócio e eu não fico dependendo do acaso. Então, isso fez toda a diferença. Sensacional ouvir isso, porque de fato a gente fala de construir a marca de valor e ter previsibilidade, né? Porque, assim, todo empresário ele quer investir mais no crescimento, seja uma expansão tanto de espaço físico quanto de contratação de pessoas, mas a gente sabe que a cada investimento como esse, a gente assume um compromisso fixo de despesa. E se eu não tenho um controle, uma mínima previsibilidade de faturamento, isso é um problemaço, né? E Exato. que legal, assim, parabéns pela conquista. E você participou desse último desafio que a gente teve agora no mês passado, né? Dentro da mentoria tem um dos tipos de entregáveis que é um desafio de resultados, para que a gente possa cada um colocar suas metas e a gente ajuda a dar uma aceleração para superar essas metas. Conta um pouco sobre até essa previsibilidade do funil mesmo, né? Do conteúdo, investimento em anúncio, de fazer mensuração semana a semana e ser um processo de marketing e vendas bem estruturado. Como que foi para vocês colocar isso em prática? Foi, assim, na verdade, revelador, né? Eu, pelo menos, nunca tive essa prática. Eu olhava os números ali do faturamento e era só. Não tinha essa ideia de olhar o engajamento, eu não conhecia o meu público. Então, na questão do desafio, fez toda a diferença por conta disso, né? Com o desafio, a gente se obrigou ali, não, vamos fazer, você tem que saber quanto que você está investindo, você tem que programar esse investimento, você saber onde você vai colocar mais dinheiro e se comprometer a olhar mesmo os números ali, né? Porque para mim antes era tudo assim, senta ali 5 minutinhos, faz e volta daqui 2 semanas e vê o que deu, ou não, ou fica por isso mesmo. Então o desafio me ajudou muito a isso, a ter essa rotina, né? De olhar, de me preocupar. E eu acho que fundamentalmente eu entendi isso, né? Uma coisa que mudou para mim assim foi entender que eu tenho um setor de vendas que antes eu nem imaginava isso, eu achava que eu não tenho setor de vendas, a venda simplesmente acontece. Não, sei lá, 3 mil visualizações nos stories, eu mostrava alguma coisa, a pessoa se interessava, entrava pronto, estava feita a venda. E não é assim. Então, a Taína que me ajuda com o atendimento, hoje eu considero ela minha vendedora, porque é ela que vai chegar e conhecer a dor do cliente. Então, ela vai fazer a conversa com o cliente ser eficiente para entender o que realmente ele precisa, para poder atender ele, na verdade, com o que ele está buscando, né? Também me coloquei eu e ela como, né, assim, as parceiras de vendas, então eu ajudo ela, ela me ajuda. Isso foi uma coisa esclarecedora no desafio, assim. Uma outra coisa muito legal também foi uma dica que o Gustavo deu, da gente fazer uma técnica de abordagem mais eficiente. Então, também nas 2 últimas semanas do desafio que a gente implantou essa técnica, nossa, fez total diferença também. Aprendi, assim, a olhar mesmo a empresa de uma maneira diferente. Que bom você falar isso, porque, de fato, às vezes a gente acha que a pessoa, o interessado e um cliente é a mesma coisa, mas existe um abismo ali dentro. O fato de a pessoa ter demonstrado interesse, eu preciso ter uma conversa comercial estruturada e inteligente. Não é nada scriptado pronto, mas existe um treinamento e um passo a passo que a gente chama das conversas hipnóticas, que a gente vai treinar, no teu caso, a Taína, que vai seguir aquele processo, a gente aumenta muito a conversão em vendas, eu consigo dar feedback, consigo melhorar aquele processo, entender. Eu digo, não é nem atendente,
Porque para mim a palavra atendente dá a sensação de alguém que responde, e não é alguém que está vendendo. Ou seja, quando tu fala que está vendendo, ela está, na verdade, encontrando a solução ideal para o cliente e com foco em fechamento, em resolver o problema, em concretizar a venda. Então, se ela tem já esse olhar diferente, o resultado passa a ser outro, né? Ele é completamente melhor, né? Ele é muito melhor. Definir metas também. A gente nunca tinha definido metas, né? A gente assim, vamos vender e tá tudo bem. E aí, quando eu vi que estava faltando para bater a meta, eu dei um corridão no final da semana, assim, vamos vender mais, vamos patrocinar mais. Então, definir metas para mim também foi uma virada de chave. E aí, falando do atendimento, né, de novo, é justamente isso, assim, eu acho que ela agora ela entende que quando chega uma levantada de mão, que a gente fala, ela tem que tirar o máximo daquilo que o cliente quer, porque o meu negócio, ele é diferenciado, por mais, ele não é assim, alguém que está vendendo um sapato, eu vendo sapato, mas eu não vendo o sapato em si. Então, se você me pergunta, Luana, quanto que custa um Nike? Eu não posso dizer, custa $20. Porque não é os $20. Então, às vezes a pessoa não entende. Você está vendendo um serviço, né? Exatamente. Quanto que custa uma camiseta? Depende, tudo depende. Então, às vezes a pessoa não entende e não fica com dúvida. Então, antes ela perguntava assim, qual é a sua dúvida? A pessoa, não, nenhuma. Mas é claro, ela não tinha entendido como funciona. Não é só perguntar qual é a sua dúvida, mas é ir além da dor do cliente mesmo. Se ele já comprou alguma vez, se ele já usou o serviço de redirecionamento, se ele sabe como funciona, quanto tempo leva... Se é um presente, se é para ele, se tem pressa, se não tem. E tudo isso muda completamente o atendimento e muda o resultado, né? Luana, o que foi, assim, só para o pessoal ter uma base de comparação, você tem um faturamento alto em dólar. O que você teve de volume de crescimento desde quando você começou na mentoria até hoje, assim? Então, na verdade, a gente bateu o recorde desde que a empresa abriu, né? Esse mês que a gente metas, com certeza foi um mês que a gente bateu um recorde. Foi bem significativo mesmo. Mas o interessante do meu negócio é que, por exemplo, um cliente que fez uma compra, tá? Digamos, nessa última Tome que eu fiz. Não, eu fiz um grupo de compras na Tome e ele fez uma compra ali. O faturamento dessa compra entra no mês de maio, porém, ele pode continuar comprando, ele ainda vai fazer o envio, que também já é um outro valor que agrega também. Então, é como eu falei, é o meu próprio efeito bola de neve, que o cliente entra, eu tive um ganho de 25 novos clientes esse mês, que também a gente estava já focado, foram 15, mas normalmente eram 5. Entrada de 25 novos clientes só no mês passado faz um efeito aí para pelo menos uns 3 meses. E tem muita recompra por parte deles, né? Recompra, ou tem a parte do frete, como eu falei, do envio. Então, se é um cliente de revenda, por exemplo, que ele compra aqui nos Estados Unidos para vender no Brasil, ele pode ficar comigo o tempo que for, se ele gostar do serviço. Então, eu agreguei muito com essa captação, vamos dizer. Sensacional, maravilhoso, né? Pela característica do negócio, você pode, como você disse, você pode ter uma recompra grande em cima dessa abertura de novos clientes, porque a partir do momento que ele rompe essa barreira de fazer a primeira compra através desse modelo e com vocês, ele estabelece um laço de confiança muito grande, né? E aí ele entende como funciona e é muito mais fácil revender para ele do que sempre ter que estar procurando clientes novos, né? Exato. E eu vou dizer uma coisa, é um sistema de compras que vicia. Você vai receber o primeiro pacote, a primeira caixa, vem ali toda arrumadinha com o nosso carinho, a caixa vem cheirosinha, os produtos são excelentes, é aquilo que você sempre quis, você vê que você economizou, então o cliente volta. Que legal, parabéns, Luana. Inclusive, quem está nos assistindo e quer fazer compras, pode entrar lá, @Orlando Redirect, né? Exato. Entra lá e aproveite também. Como que foi implantar isso no dia a dia, assim? Porque assim, desde fazer conteúdo até o posicionamento de vocês, lá que a gente chama de diferencial de valor, como foi colocar isso tudo em prática? Você foi fazendo sozinha, teve apoio também de mais alguém da equipe que participa? Conta um pouco pra gente como foi esse processo. Acho que é uma das partes assim, mais desafiadoras. Ainda mais para mim, assim, eu sou bem centralizadora, né? Eu achava que nunca ninguém ia fazer a caixa como eu faço. Então, eu tinha que estar um dia inteiro
lá para fazer a montagem de caixas. O negócio cresceu tanto que não era suficiente, enfim. E hoje eu consigo, né, delegar. Mas a parte do conteúdo, por exemplo, sou eu que crio, sou eu que, com as minhas vivências, eu vou fazendo conteúdo, mas eu tenho um designer que me ajuda. Na verdade, eu sou designer gráfica, mas não funciona mais. A cabeça tá em outro lugar. Uhum. Você tem que estar ali, né, fazendo todos os dias, acompanhando as tendências e tal. Então, para mim, não funcionava eu mesma fazer. Então, eu tenho um designer que me ajuda, que é mais uma pessoa, né? Que eu falo, olha, eu quero o título assim. Gente, tem mais um que quer participar da... Tenho mais um novo integrante, chama ele junto. Então, eu mando o título escrito, mando o conteúdo que eu quero. Como eu me organizei no tempo? Eu deixo agora as manhãs para eu fazer parte de operacional, de estratégico, de planejamento, marketing. Eu me organizei para fazer isso. Então, pelas manhãs eu faço, né? Eu fico aqui dentro, eu ajudo na resolução das compras. Então, assim, preferencialmente eu não saio pela manhã. E à tarde eu vou fazer as compras. Eu começo às 7 da manhã. Meu negócio ele ainda é em casa, né? Então, eu atendo, assim, todo o estoque fica ainda na garagem. Agora, sim, parte a gente está mudando. Ontem eu já aluguei um espacinho novo. Vi nos stories. Já tem uma pessoa aqui trabalhando no estoque. Então, eu acordo bem cedo, o dia começa bem cedo, o meu horário termina... Eu chego em casa normalmente 8h30, 9 horas da noite. Ainda, mas eu acho que está funcionando. Agora são os próximos passos de que a gente chama do round 3 lá, de poder alavancar tempo, né? Também tem outras estruturas agora para a gente poder apoiar em alavancar tempo, enfim, mas essa primeira etapa do processo de crescimento, ele é de fato a gente aumentar muito a demanda, ter controle e previsibilidade, e a partir daí a gente consegue ajudar dentro do operacional para ir para um próximo nível, enfim, poder ter um pouco mais também de conforto e tempo. Exato. Luana, deixa um recado final para quem nos escuta aqui. Eu sei que tem bastante gente que nos ouve e tem negócio, já tentou fazer marketing digital, às vezes faz de maneira isolada, umas ações. Se você puder deixar uma recomendação, qualquer coisa, deixa um recado final aqui para quem nos escuta. Eu vou até comentar uma frase que eu até comentei agora mesmo com a minha colega aqui, que é assim, ó: se você acha que a educação é cara, experimenta a ignorância. Para mim é isso. Eu acho que eu ter investido em aprender, em fazer a coisa certa, para mim foi um divisor de águas. Hoje eu entendo que muita coisa eu poderia ter tentado sozinha, mas ia me custar muito mais caro, porque eu ia ficar batendo e tentando e fazendo, e sem motivação também. Eu acho que a navegadora, a Suemi, tem me ajudado bastante, é ótima. Ela está sempre, e aí, fez, não fez? Então, isso também é muito bom, de ficar te cobrando as metas, de cumprir, de fazer, de assistir as reuniões. Então, acho que vale muito a pena mesmo, assim. Você ganha tempo, né? Mais do que tudo, você está ganhando tempo. Então, eu tenho certeza que eu não teria essa confiança de colocar mais pessoas para me ajudar, de expandir agora com um novo espaço, se eu não tivesse o conhecimento de que eu sei como fazer a minha empresa agora ela expandir. Sensacional, Luana. Assim, parabéns e agradeço demais a confiança. Só o início de um processo, ainda tem muita coisa para acontecer. Fico muito feliz em ver esse resultado. Assim, para a gente também, eu estava conversando aqui com o time comercial. Eu lembro da Luana, de quando ela começou, e todo mundo fica super feliz cada vez que a gente vê um novo case surgindo. E quero te parabenizar muito pela dedicação, pela confiança em fazer acontecer. Como eu disse, ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, mas é um reconhecimento. Espero que quem esteja assistindo aqui também se sinta inspirado para poder fazer acontecer e ter um resultado ainda melhor do que está tendo. Perfeito. Tá bom? Valeu demais. Um abração para vocês todos, viu? Abraço, tchau. Até mais, tchau, tchau.